Zaidan, fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro embarca para mais uma viagem, aí, dessa vez para a Ásia, não é? Bom, e aí? O que a gente pode esperar dessa viagem? O que é que você imagina que nós teremos nessa ida do presidente Jair Bolsonaro, especialmente a China, não é? Ele tem dito isso já desde o primeiro semestre, vou para a China, vou à China, vou à China. O que é que você imagina que nós vamos ter com essa viagem do presidente Jair Bolsonaro a partir desse sábado? E claro, a viagem à China extrapola o aspecto comercial, há também a questão política e de investimento. E para a China, como se sabe, exporta carne suína, exporta carne bovina, exporta carne de frango e também, claro, muita soja. Mas o Brasil quer diversificar os produtos que ele exporta para a Ásia e fazer com que entrem no mercado asiático, não só do Extremo Oriente, mas também do Oriente Próximo e Médio, produtos com valor agregado mais elevado. Produto industrializado, manufaturado, né? O Brasil importa desses países produtos com refinamento tecnológico, com alto valor agregado, e exporta basicamente comida, exporta alimento. Alimento para pessoas e para animais, né? A gente falava aqui há alguns meses, Caprote, você deve se lembrar, que houve um surto de um vírus que atingiu grande parte do rebanho suíno chinês. E quando a gente fala em rebanho suíno chinês, a gente está falando em morte de 200 milhões de animais em razão desse surto, né? E dessa epidemia. E isso afetou a exportação de soja brasileira, porque grande parte dessa soja ela é utilizada para alimentar o rebanho suíno. Como morreram entre 200 milhões e 300 milhões de suínos na China, em razão desse vírus, o Brasil, claro, passou a ter menos demanda por soja. Em compensação, passou a ter muito mais demanda por carne suína. O consumo per capita de carne suína na China é um negócio impressionante. Então o Brasil perdeu de um lado e ganhou do outro. Enfim, são mercados importantíssimos. Agora, a viagem à China, ela tem um aspecto que vai além do comercial. Primeiro, investimento, porque aí entra esse projeto claramente expansionista chinês, que é conhecido como Nova Rota da Seda, né? E que basicamente pressupõe investimento de bilhões de dólares da China, mundo afora, em infraestrutura. Então a China se predispõe a investir em estradas, portos, redes de eletricidade, armazéns, ferrovias. Ela coloca dinheiro à disposição, ela tem dinheiro para isso, né? E são vários os países, inclusive o Brasil, que hoje não tem dinheiro para investimento em infraestrutura. Então chega a China, oferece dinheiro, oferece o produto que está em falta, grana. Só que, claro, ela trata isso como uma relação política, que vai além da relação econômica e de mero investimento, não é? Ela espera que haja uma aproximação política. Por exemplo, o Brasil é candidato, são 3 países candidatos ao Conselho, ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. São 3 países das Américas: Brasil, Venezuela e Costa Rica. Há 2 vagas, não é? Aliás, vale aqui abrir parênteses para uma reportagem muito interessante feita pelo Jamil Chad, nosso correspondente na Europa. E o Jamil mostra o seguinte: todos nós acompanhamos aí o bate-boca de Macron e Bolsonaro, não é? Há pouco tempo, há poucas semanas. Inclusive com deselegâncias e ofensas que foram ali além da relação de chefe de Estado para chefe de Estado. Então, no entanto, a França
mostra essa reportagem do Jamil Chad, está disposta a votar no Brasil e, em compensação, espera que o Brasil vote na França para um outro comitê, o Comitê de Combate à Tortura, não é? Então imagine o Brasil com uma cadeira ali no departamento que trata de direitos humanos na ONU. Interessa para a China ter uma posição amigável do Brasil, porque em determinado momento chega uma denúncia contra violações de direitos humanos por parte do governo chinês. Então o governo chinês é acusado de violar direitos humanos, o que aliás é muito difícil. Não é difícil você encontrar violações do governo chinês em relação aos direitos humanos. Então é interessante ter um país que tratará isso com bons olhos para a China, né? Que tem uma relação política amigável com a China. E a China usa como embaixador dos seus interesses o dinheiro, a sua capacidade de investimento, sua capacidade de colocar dinheiro à disposição desses países. E tanto esse aspecto citado pelo Jamil Chad, que mostra a França colocando de lado divergências recentes para pedir o voto do Brasil e oferecer seu voto ao Brasil, isso mostra como, nas relações internacionais, o que pesa é o interesse imediato de cada Estado, não é? Então, desavenças eventuais e mesmo recentes são colocadas de lado boa parte das vezes. E a China, ela sabe que o dinheiro que ela tem disponível para investimentos abre portas políticas para a China, né? Facilita a relação política da China com outros estados. E isso pode ser importantíssimo na hora de um voto na Organização Mundial do Comércio, na hora de um voto dentro da própria ONU. O Conselho de Segurança é uma coisa à parte, porque a China tem poder de veto, assim como os Estados Unidos, como a Rússia, como a França e como o Reino Unido. Então, os Estados Unidos podem, num veto isolado, impedir uma resolução da ONU. A China também pode. Então, na verdade, em outros comitês da ONU é que há o interesse da China em ter este olhar mais amigável. E mais, a China tem um comportamento hoje imperialista, né, de uma expansão imperial em direção à África, em direção à América do Sul. E, claro, ela não usa balas para essa expansão, ela usa dinheiro, usa dólares, né? E, repito, hoje, China e Japão já têm investimentos de 100 bilhões de dólares no Brasil. Então, isso pode crescer consideravelmente. Então, haverá essa tentativa de aproximar o Brasil desses países. Em cada um deles, a discussão vai em uma direção, com determinados temas específicos, né? E vale ressaltar que em novembro será a vez do Xi Jinping vir ao Brasil. Ele e o Putin estarão aqui, assim como o Modi, né? Na reunião dos BRICS também, o Ramaphosa, da África do Sul. Inclusive havia a tentativa do Brasil, porque paralelamente ao encontro dos BRICS, geralmente há uma reunião com lideranças regionais. E o Brasil queria, inclusive, colocar representantes da oposição venezuelana nesses encontros. Porém, como Rússia e China apoiam, mais do que isso, amparam a ditadura venezuelana, então eles não quiseram saber de encontros com opositores da Venezuela. Eles têm esses contatos com a oposição venezuelana, mas isso é feito ali silenciosa e secretamente, né? Até porque 2 dias depois do término da reunião dos BRICS, da cúpula dos BRICS em Brasília, tanto o Putin quanto o Xi Jinping, eles devem ir ao Chile e lá terão encontro também com lideranças regionais, né? O fato é que há uma clara expansão chinesa na América do Sul e, obviamente, ninguém pode pensar em expandir-se na América do Sul sem pensar no Brasil, que tem de longe a principal economia da América do Sul, né? Sem dúvida. Sem dúvida, Zaidan. Essa relação, como é que os Estados Unidos podem enxergar essa aproximação de Brasil e China, já que os americanos estão aí, o Donald Trump está em pé de guerra com a China, exatamente pelas questões comerciais, não é?
Até porque a relação dos Estados Unidos com a China também é ambígua, né? E veja que em novembro, então estarão aqui o Cyril Ramaphosa, né, o presidente da África do Sul, o Putin, o Modi e o Xi Jinping. O Brasil faz parte dos BRICS. O governo Bolsonaro não tirou o Brasil dos BRICS. Então, é natural que ele tenha uma relação preferencial com os outros que integram esse bloco, né? E que, na verdade, apareceu como uma espécie de bloco dos emergentes. Mas, convenhamos, você não pode nem de longe hoje comparar, primeiro, a economia chinesa com a dos outros quatro. Essa relação, como é que os Estados Unidos podem enxergar essa aproximação de Brasil e China, já que os americanos estão aí, o Donald Trump está em pé de guerra com a China, exatamente pelas questões comerciais, não é? Até porque a relação dos Estados Unidos com a China também é ambígua, né? E veja que em novembro, então estarão aqui o Cyril Ramaphosa, né, o presidente da África do Sul, o Putin, o Modi e o Xi Jinping. O Brasil faz parte dos BRICS. O governo Bolsonaro não tirou o Brasil dos BRICS. Então, é natural que ele tenha uma relação preferencial com os outros que integram esse bloco, né? E que, na verdade, apareceu como uma espécie de bloco dos emergentes. Mas, convenhamos, você não pode nem de longe hoje comparar, primeiro, a economia chinesa com a dos outros quatro. O poderio militar russo com pelo menos 3 dos integrantes. Ainda é maior do que o da China, mas a China também já é uma potência militar. Então, é uma relação que ou você diz, estou fora, não faço mais parte, ou você tem de agir como um membro pleno e efetivo desse bloco. E mais, há um banco de investimento que virou uma espécie de alternativa ao Banco Mundial. Há um banco de investimento, bancado principalmente pela China, né? E o Brasil é integrante desse sistema político, econômico, financeiro no âmbito dos BRICS. Então, ou ele cai fora, ou ele tem de agir como um membro pleno e ter uma relação muito próxima com esses outros países. E olha que muitas vezes os interesses são antagônicos entre um e outro integrante dos BRICS, né? Agora, Caprote, os Estados Unidos, óbvio que fazem pressão quando determinada relação entre 2 outros países não lhe interessa. Isso sempre foi assim. Assim como a Rússia faz, assim como a China faz. Recentemente, veja o que aconteceu. Já não precisa perder tempo aqui dizendo o quanto é importante a relação de Israel com os Estados Unidos. É uma relação que transcende meros interesses econômicos e diplomáticos, não é? Até porque a população cristã nos Estados Unidos, ela exige do governo do seu país uma relação preferencial com Israel. Então Israel tem uma relação com os Estados Unidos que é de tal maneira forte, importante, sólida, que não é preciso a gente gastar tempo enfatizando isso. Mas Israel tem hoje uma boa relação com a Rússia e uma boa relação com a China. Aliás, cada vez mais entra dinheiro chinês em Israel. Outro dia lembrávamos aqui que a principal indústria de laticínios de Israel hoje passou para capital chinês, não é? E também há investimento chinês hoje na indústria de alta tecnologia de Israel, que aliás é muito desenvolvida, uma das melhores do mundo. Então não há dúvida que cada um olha para o seu interesse na hora de estabelecer relações. Pois bem, o Trump chegou a reclamar com o Netanyahu por causa dessa aproximação de Israel em relação à China, né? E claro, o Netanyahu no mínimo falou um sinto muito e no máximo falou sinto muito, mas é
é pragmatismo, é realismo, é necessidade. Né? Israel não pode ignorar a possibilidade de receber investimentos chineses, assim como a Europa. Quando houve aquele imbróglio dos Estados Unidos com uma empresa chinesa de alta tecnologia, que hoje está à frente de todas as empresas do mundo com relação a desenvolvimento de tecnologia 5G, os países pressionados disseram para os Estados Unidos, olha, sentimos muito, mas não podemos abrir mão. Se alguma empresa americana aparecer com tecnologia melhor e preço bom, tudo bem. Caso contrário, teremos de negociar com os chineses. Né? E mesmo os Estados Unidos, a relação com a China é ambígua. Então, o Trump já é dado ao morde-a-sopra. Não é? Ele usa muito isso com a Coreia do Norte, com a Rússia, com a China. Morde-a-sopra, morde-a-sopra. Mas ao longo da história, mesmo governos americanos menos instáveis, sempre tiveram uma relação. Veja que quem trouxe a China para o cenário internacional, tirou-a do isolamento, foi o Nixon. Né? Porque naquele momento interessava uma aproximação com a China, porque a China tinha problemas que chegaram a tiroteios na fronteira com a União Soviética. Então, naquele momento, para os Estados Unidos, interessava uma aproximação com a China. E assim é em relações internacionais. Não é? Na verdade, cada um olha o seu interesse naquele momento e muitas vezes há contradições nessas relações. Então, todo mundo se sente à vontade para descer a ripa no Daniel Ortega, ditador da Nicarágua. Não é? Mas é cheio de deferências ao Xi Jinping, ditador chinês. Por causa do tamanho da economia chinesa, da importância geopolítica da China. Então as relações são diferentes, há muita hipocrisia nas relações internacionais. Então o Brasil não deve ficar preocupado se isso ou aquilo vai provocar incômodo em terceiros. Ele tem de ver os seus interesses. E na relação com a China, da mesma maneira, sempre levando em consideração quais são os interesses nacionais. Porque a China não quer fazer caridade, o dinheiro que ela coloca à disposição não é generosidade, não é? Não é porque ela ama os trópicos, mas é porque para ela interessa. E o Brasil deve sempre colocar como parâmetro nas suas negociações internacionais os seus interesses nacionais, seja com os Estados Unidos, seja com a China, seja com a Rússia, seja com a Arábia Saudita, com o Japão, não importa. O que interessa para o Brasil é, claro, não permitir que interesses nacionais, seja na área comercial, na área política, na área econômica, sejam contrariados ou até sofram danos por causa de decisões. Por exemplo, o Trump, ele conseguiu numa só tacada contrariar diretamente o interesse dos curdos, mas também o interesse dos Estados Unidos. Uma decisão estúpida, não é? Que na verdade abriu as portas. Ontem nós vimos onde estavam as tropas americanas, passeios de blindados russos. Os russos já tomaram conta do pedaço, claro, né? Claro, claro. isso aí já é? deixou Mais uma aberto vez, espaço. Putin, o enxadrista, jogou lá. bem. É isso aí. E o Trump tá lá, né? Vendo agora as tropas russas ocuparem o espaço que foi dos Estados Unidos até a semana passada.